que é: se o amor fosse sardinha, eu era uma grelha a arder. Trazias pão e pimenta e íamos os dois comer. Não, muito maroto. Comprei-te um manjerico para pôr no parapeito, mas se não gostares dele, podes pô-lo no... Sim. Mas é sexta-feira 13, dia de Santo António, e portanto, nós, no seguimento das tecnologias, eu lembrei-me de, já que toda a gente anda a trabalhar com o ChatGPT, até na minha empresa trabalham com o ChatGPT, eu resolvi pedir ajuda Certo. ao ChatGPT para ele me inteirar do que é isto do Santo António, porque eu não sou lisboeta, não é? Sim. Sim. Apesar de usufruir das vantagens do feriado, eu não sou lisboeta e queria aprofundar um bocadinho as origens do Santo António, como é que isto tudo surgiu, como é que veio. Sim. E resolvi falar com o meu amigo ChatGPT e perguntar-lhe. E ele, muito eficiente, fiquei muito satisfeita. E uma conversa animada. O teu tem assim uma persona. Eu acho que o meu também já foi assim, cheio de emojis e coisinhas. Agora está mais sério. Eu acho que ele foi acompanhando a forma como eu fui falando com O ele. meu até irónico é, ele às vezes manda-me bocas. Não, Porque eu, a mim não. Ai dele! pois, já me disseram que não é comum, mas eu consigo que o meu seja irónico, porque às vezes eu tenho uma dúvida qualquer com inglês, por exemplo, dúvidas como é que a palavra se escreve, e em vez de ir ao dicionário, pergunto: Claro. olha, isto está correto? E ele já mandou a boca: olha, e boa sorte aí com o inglês. Sim. Não, mas ele Mas não deseja tão boa sorte. irónico. Sim. Ele às vezes deseja boa sorte, mas eu não estou a ler aquilo de forma irónica. Mas eu li. Então, mas tu fizeste lá, tu pediste-lhe também umas quadras e pediste-lhe e me Sim, porque tiras. ele é muito proativo. Ele é muito proativo e então, além de me ter explicado todo o procedimento se eu me quisesse candidatar às noivas de Santo António, Certo. até o formulário ele me perguntou se eu queria para o próximo ano. Pois, porque pelos vistos não há quase limite de idade, não é? Tu podes te candidatar às noivas, aos casamentos de Santo António. Eu estou a dizer noivas, mas na Mas realidade também há os noivos, não é? Portanto, são Mas eles chamam-lhe noiva. casamentos. Eu acho que eles não aceitam casamentos homossexuais, por acaso não investiguei. Nunca apareceu. Pois não, eu também pensei nisso. Eu vi ali muitos casamentos, até de pessoas mais velhas. Este ano há pessoal de 50 anos 85. a casar-se por ali, mas acho que houve 85? candidaturas de pessoas com 85 anos, 85 anos. Isso é que é a esperança Epá, na vida. isso é que é esperança. Isso é que é esperança. O otimismo desmesurado, sim senhor. Quem casa aos 85 acha que vai viver até o quê? Até aos 100? Pelo menos. Eu não digo que as pessoas não mereçam ter a festa, não mereçam isso. Merecem, Mas para claro. 85, já que aquilo custa imenso dinheiro. Casar hoje em dia é uma tarefa extremamente cara. Eu casei-me em 2014, eu tenho noção que o que eu fiz na altura, hoje em dia seria muito mais caro. Portanto, aquilo também é tudo muito à base de patrocínios, de os vestidos acho que são oferecidos, São oferecidos que pelas aquilo marcas. aquilo faz uma publicidade Maquilhagem, bastante grande cabeleireiro, às marcas. é tudo. A viagem também é tudo patrocinado. E aquilo está ali muito dinheiro. É muito dinheiro poupado. E eu não sei se não deveria de haver um limite de idade, porque é assim, pá, eu acho mais justo ser para pessoas mais jovens, né? Aos 85, uma festa daquelas. Bem, mas por algum motivo eles não foram escolhidos, não é? Eles só se candidataram. Pois, sim. O critério, É eles verdade. devem ter algum critério. Pelo que eu percebi, pelo menos o ChatGPT informou-me que Sim. existe um critério de olharem para a história do casal, de se acharem piada à história do casal, dão preferência a residentes em Lisboa desde a nascença Certo. e às dificuldades financeiras que possam ter. Ou seja, eles gostam sempre de ajudar casais que têm mais dificuldades e eventualmente queriam Sim. mesmo muito casar e eram muito religiosos, mas não tinham capacidades financeiras para o fazer. Então eles dão preferência a esses casais.
Mas eu acho essa ideia até simpática. Isto começou, o ChatGPT disse que em 1958 ainda estávamos no Estado Novo, não foi? Sim. Portanto, imagino que depois, quando foi 25 de Abril, isto esteve suspenso porque estava muito associado ao Estado Novo. E eu percebo essa ideia do estar Percebes? associado à cena do casamento. Eu achei que foi um bocadinho extremista. Eu acho que não devia ter ficado tanto tempo parado porque é uma ideia bonita. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu casei-me, não me casei naturalmente pela igreja, mas os casamentos de Santo António há uns que são pela igreja e outros são civis. E outros que não são, sim, eles podem escolher. Tem o ChatGPT também informa sobre isso. E eu acho que acho uma ideia muito bonita para casais com menos posses. Agora, pelo que eu percebi este ano, houve menos candidaturas do que o que eu pensei. Houve só 39 candidaturas, que eu acho pouco. 39 candidaturas para uma... Para tanta gente em Lisboa, realmente também acho. Sim. Em que te oferecem tudo. As pessoas já desistiram de casar, já não acreditam no amor. As pessoas estão desacreditadas do amor. Também, mas mesmo assim, eu nunca me casaria eu nunca me iria inscrever, porque eu não queria essa exposição. Sim, mas é demasiado. Tendo em conta as vantagens, quer dizer... mas tens de andar ali a passear e tirar fotografias com outras pessoas que não conheces lado nenhum. Eu fazia zero questão. Eu, se tivesse de escolher, preferia ir ao cartório e estar a andar. Mas consegui fazer o casamento que quis, felizmente. 1950, estou agora aqui a confirmar. 50. Ok, então até eu pensei que fosse mais antiga a cena do Santo António, não é? Porque o Santo António ele não ajudava a pagar os dotes das moças que não tinham dotes para se casar. Sim. Exatamente, a tradição começou exatamente por isso, porque o Santo António era conhecido por ajudar as mulheres pobres e conseguiam, e dava dinheiro e dava os dotes para as casas amorosas. O que eu achei mais piada depois foi que ele é tão eficiente. Eu fiquei muito amiga do ChatGPT depois desta nossa conversa. Porque ele deu muito mais do que eu estava à espera. Muito, sim. Já vamos perceber porquê. Sim. Porque, de facto, ele fez-me aqui um resumo até dos sítios onde as pessoas tiram fotos e foi mais longe. Ele foi buscar tradições e feitiços, por assim dizer, para tu poderes atrair o amor. Porque o Santo António também está aliado aos rituais e ao altar. Aliás, supostamente existe um altar, tradicionalmente as famílias dos noivos fazem altares do Santo António, ou em casa, ou em determinados sítios da rua. É um altar, mas eles chamam-lhe o trono de Santo António. Então as famílias organizam espaços como se fosse, lá está, um altar, em que metem flores e os manjericos, que é a planta que está associada ao amor. Tenho ali o meu manjerico já. Eu compro sempre o manjerico nesta altura. Gosto imenso. Eu compro, mas ele só dura 24 horas. 48 no máximo. 24 horas? Juro-te. O quê? Eu acho que o amor não quer nada comigo. Não, mas eu ensino-te. Todas as vezes que eu comprei manjerico e comprei durante os Santos, na noite de Santos, eu comprava lá nas senhoras que estão lá a vender, porque quem vai para os Santos sabe que aquilo é uma loucura a noite toda e vende-se tudo e há muitas senhoras a vender já em vasos. E os meus manjericos nunca duravam mais do que 2-3 dias. Mandaste com ele à castada, metes o quê, na mala? Como é que isso só dura um dia? Eu já não me lembro. Depois nós vamos ver, não é? eu este ano ensino-te. Já tenho ali o meu manjerico. O que é que eu faço? Eu preciso muito do manjerico. Ele mal chega cá a casa, ele chegou ontem, ainda não tive tempo, mas eu troco para um vaso maior, meto no vaso maior com mais terra e eu meto numa janela que está virada a nascente, que ele apanha aquele sol da manhã e é a janela da cozinha que eu não meto o store porque o manjerico tem de apanhar a luz da lua. Então está explicado. Eu nem sequer tenho janelas a nascente. Só tenho a poente.
Então, A poenta, ele depois apanha ali muito sol ao fim do dia. Pois apanha, é esse o problema. Que eu adoro. Podes afastá-lo um bocadinho mais da janela, depois à noite metes mais próximo da janela e para regar, regue sempre por baixo. Vejo quando é que ele já está mais seco, pego no vaso, vejo se ele já está mais já está assim mais levezinho, meto com água e eu rego as minhas plantas só com água destilada. Meto no prato. Olha, isso é uma cena que eu ando em luta. Água destilada é saudável para as plantas ou não é? É. É, não porque é? tem menos... Sim, porque assim, a água que tu bebes da torneira tem mais cloro, tem mais desinfetantes para tu poderes beber. Tu não podes beber água destilada. Mas para as plantas... Mas as plantas podem, não é? É mais purificada. É uma água mais... Não é água purificada, mas é uma água com menos sais minerais e isso é melhor para as plantas. Mas também não tem menos nutrientes porque é água... Mas depois podes juntar. Podes tu depois juntar os fertilizantes. Por acaso isso foi uma discussão que eu até tive com a minha irmã, porque durante o inverno a minha casa é muito úmida e eu tiro litros e litros e litros de água do desumidificador. E eu comecei a usar, tipo, isto é um desperdício de água, o que é que eu vou fazer com esta água toda? Vou começar a regar as plantas. E a minha irmã dizia, vais matar as plantas, coitadinhas, não. Com água destilada, coitadinhas, sem nutriente nenhum. E eu disse, é água, não é? Não, é melhor. Ok, pronto. Estás a fazer bem. Já tenho essa para... Toma! Afinal eu tinha razão. Ela ouve o nosso podcast? Não sei. É bom que ouça. E ela depois, ele vai crescendo mais, como eu meti num vaso maior, ele vai ganhando mais raízes, ele fica bastante grande. E eu vou parando, vou-lhe dando uns cortezinhos, ele dura-me à vontade até para em janeiro. Pois, o aparo, eu podia deixar aqui à mercê da minha gata, que ela fazia isso por mim de certeza absoluta. Não. Até fazia demais. Aliás, ela já me matou várias plantas cá em casa à conta desse aparo. Eu não sei o manjerico se lhes faz bem ou mal, tenho que ver. Que a minha já andou para ali a espreitar. Mas faz isso. Compras agora um novo manjerico e faz isso que eu te digo e vais ver que ele vai durar mais tempo. Vou, porque o ChatGPT deu-me aqui um truque não, um feitiço para atrair o amor, que consiste em escrever o nome do amado num papel e enterrar o papel no vaso do manjerico. Ok. Antes do Santo António. Antes do Santo António. Então este nosso conselho já não vai sair a tempo. Mas fica para o ano. Já ficam precavidas. Tu estás a dizer que não tinhas grande tradição porque não és Lisboa. Eu nasci em Lisboa, vivi em Lisboa ainda há uns anos, eu vivia nos Olivais e as minhas avós eram dos bairros era Arroios e Penha de França. Portanto, então tem forte tradição. Vivia-se muito, as minhas avós gostavam. Os casamentos de Santo António foram retomados em 1997, segundo a internet, que eu já não me lembro. Mas lembro-me das minhas avós ver os casamentos de Santo António. Eu não tinha ideia que isto tinha ficado parado durante tanto tempo. Sim, mas nós também nascemos nos anos 80. Para nós foi uma coisa que também nos passou um bocadinho ao lado. Só aos 11 anos é que eu comecei a ver os casamentos de Santo António. Eu tenho ideia que realmente ouvi qualquer coisa de dizerem que as festas, que as noivas tinham estado paradas durante muito tempo, mas confesso que não foi propriamente a informação que eu retive. Claro. Também não estavas a pensar candidatar-te? Não, nunca tive. Tu eras pessoa para ir aos casamentos de Santo António? Para te candidatares? Para me candidatar? Claro que não. Não, eu não. Eu odeio exposição, eu odeio dar nas vistas. Não, eu sou super... Não parece, mas eu sou tímida. Mas, não queria essa exposição para mim. Era demasiado. Mas antes isso do que com casados à primeira vista. Com menos assim já sabias com quem é que ias casar nas novas de Santo António. Neste no casados à primeira vista, esse é que é arriscado. Eu fiz uma espécie de casados à primeira vista, porque eu conheci o meu ex-marido no Mirk.
sem Está fotografia. bem. Não, mas não te casaste logo, não te casaste Não, de todo, sem, todo, sem o pelo ver. contrário, nós até só ficámos amigos no início. Porque eu na altura tinha um crush para outra pessoa e ele sabia. E ele tinha Claro. namorada. Embora eu não soubesse, só me disse depois. Mas só depois é que me disse. Mas que estavam a acabar. Mas que eram um Estavam a namoro. acabar. Esse é um Estavam a- processo? Era Estava um em processo de sim, divórcio? sim, porque acho que porque ela era uma pessoa um bocadinho complicada e estava-se a recusar a eles a terminarem a relação, e então ele andava ali um bocadinho. Foi um bocado drama. E Não eu consigo perceber isso com namoros. Com casamentos, uma pessoa demora um bocado a separar-se, mas porque eles com já estavam namoros. juntos há muitos anos e aquilo acho que era uma cena para casar e ele já era muito amigo dos pais dela e não sei o quê. Aquelas cenas tradicionais, estás a ver? Depois aparecia eu para estragar, foi uma estraga de casamento. Não, a cena foi problemática porque eu recordo-me de eu já estar cá a morar com ele e ela ligar para mim. Para ti, a dizer, A tentar saber quem era eu e que não cheguei a perceber muito bem. Mas eu senti-me um bocadinho intimidade. Porque ela e ficou tu mesmo atendeste chateada. e disseste, eu sou bruxa má. Houve uma das vezes em que eu vi, ligou, nem sei como é que ela descobriu o meu número, mas eu também apanhei no número dele, vi que tinha o nome dela e fui eu atender. Eu também era assim. Pois. E What perguntei you want quem with era. my man? Exatamente, foi mais ou menos o discurso foi esse. Mas o que é que se passa? Há algum problema? Precisas de alguma coisa? Falta-te alguma coisa? Um livro? Um cabide? Nunca mais ligou. Claro. Nunca mais ligou. Mas ela hoje está feliz e tem uma filha e está tudo certo. Mas pronto, Claro. eram cenas da altura. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizeres foi. o que... Foi O um que é bocadinho que às aranhas também, não é? Mas sim, mas não queria essa exposição, muito menos agora. Eu já disse que não volto a casar, só se for o Pedro Pascal. E, E pronto, era isso. nesse alinhamento, o ChatGPT perguntou-me se... Porque ele depois criou-me quadras e tudo. Ele é um criativo. Sim, tu foste criando, tu ainda por cima criaste quadras ao jeito de Fernando Pessoa e pelos heterónimos todos. Porque ele sugeriu, ele perguntou-me: queres que eu te faça umas quadras? Em jeito dos Santos Populares. Olha, já agora faz, quero ver a tua criatividade. E ele fez-me do género: Santo António Casamenteiro, faz-me este favor, arranja-me um marido que saiba fazer arroz com sabor. E quando ele fiz esta quadra, eu pensei: olha, Ok. deixa cá ver se ele consegue Arroz ser com ainda mais sabor, criativo. essa, sim. Ele fez várias, ele fez uma quadra com humor, que é: se o amor fosse sardinha, eu era uma grelha a arder. Trazias pão e pimenta e íamos os dois comer. Ah, não, muito maroto. Comprei-te um manjerico para pôr no parapeito, mas se não gostares dele, podes pô-lo no recheio do peito. No recheio do peito. Isso é esquisito. Estás a ver? Eles metem sempre, o manjerico é sempre a pôr no parapeito, que é para apanhar a luz da lua. Pois, eu nem parapeito tenho, estou tramada. O manjerico não vai sobreviver cá em casa. Então, mas ele depois fez mais qualquer coisa. Ele depois fez-te um póster que nós vamos partilhar com o Pedro Pascal como o santo padroeiro. E isto porquê? Porque eu depois comecei, eu ainda sou mais louca do que o ChatGPT, não é? Porque ele diz-me assim: se quiseres, posso até inventar uma quadra só tua, personalizada. É só dizer o tom: romântica, atrevida, triste, poética, o que é que dizes? E eu respondi-lhe: quero sim senhor, mas o meu amado é o Pedro Pascal. Ao que ele me responde: ai sim, bom gosto, com um smile. Então aqui vai uma quadra manjerico style dedicada ao irresistível Pedro Pascal, com todo o calor de junho e um toque atrevidinho. Ele tem aqui um toquezinho brasileiro. E ele escreve: Pedro Pascal, meu santinho, dos ecrãs vieste a brilhar. Se me deres só um beijinho, juro nunca mais pecar. Conquistou-me. Porque isto era coisa que eu lhe diria. Sim, sim. E ele Ele vai depois... por aí afora e eu, entusiasmada pelo entusiasmo dele, depois começou-me a sugerir estilo medieval, lisboeta.
Claro. Não, mas ficou, fez. ficou muito bom. Eu gostei do investimento que ele fez. E acho que vamos partilhar essa imagem desde marcar o Pedro Pascal. Ai, que vergonha. Não Ficou sei se quer ótimo. fazer isso. Ficou ótimo. Eu acho que a imagem ficou maravilhosa, não mudava nada. Sim, porque no final ele perguntou-me se eu queria fazer um trono, porque o Santo António também tem tronos. Feitos pelas famílias. E normalmente fazem com o Santo António de acordo com como ele se portou neste ano, porque quando o Santo António não se porta bem contigo, ou seja, quando não consegues arranjar um amor, tu podes virar o Santo António de pernas para o ar. Que ele fica... Ai, eu não sabia nada disso. Nunca soube nada disso, nem nunca vi trono nenhum. Não. Não faço ideia, não. De acordo com como ele se porta, depois o trono é feito de determinada forma. E então ele sugeriu-me: se quiseres, posso montar isto em formato livrinho virtual ilustrado, com arte real, sardinhas e Pedro Pascal entre tronos e flores. Podemos até inventar um novo santo informal, Santo Pascal, o padroeiro das quarentonas envolvidas. O quarentonas envolvidas, eu queria que tu me explicasses porque é que ele... Não sei, Envolvidas com o quê? O que é o envolvidas? Envolvidas com ele, provavelmente. Não lhe perguntei porque é que ele escolheu, porque eu não lhe fiz nenhuma sugestão. Eu só aceitei a sugestão dele fazer o livro. Quarentonas envolvidas. Quarentonas foi-me indireta para mim, porque ele sabe que eu já tenho mais de 40, ou sacana. Certo, mas mas envolvidas com o quê? Essa é que eu não percebi. Não sei. Não, por acaso podia ter-lhe perguntado porquê envolvidas. Eu parti do princípio que é envolvidas no amor, envolvidas com o Pedro Pascal. Não, mas eu fiquei muito satisfeita com a imagem do Santo Pascal. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Vocês podem ver depois nas nossas redes sociais, no Instagram e no Blue Sky, que nós vamos partilhar isso, certeza. Vamos ter que fazer um post só com aquele postal do Santo. Se bem que eu acho que já tinha visto alguém numa apresentação de um filme qualquer. Aliás, nem foi ele, foi da irmã da Luz Pascal que estava... não, já sei, foi em Cannes. Eles foram a Cannes, os dois, este ano. E no meio dos fãs, alguém inventou o Santo Pascal também. Mas o meu está muito melhor. Está ótimo. Não, eu acho que ele vai gostar muito mais do ficou meu. fantástico. Se fosse com o Pedro, se fosse com o Pedro Pascal, já ias às novas de Santo António. Mas ele não precisa de fundos para casar, ele já tem. Ele Não, mas ele é muito festeiro, ele era bem capaz, parece-me que ele era menino para aceitar uma coisa destas, porque ele quer é ramboia. Ele alinha nestas coisas todas. E ele é chileno, quer dizer, os chilenos, o povo chileno é muito parecido com o povo português. Nos costumes e na festa e na ramboia. Não tenho muita experiência com os chilenos, não posso comentar. Eu não tenho, mas gostava de ter. É só ir ao Chile. Não, mas acho que sim. Vamos partilhar e para todas as fãs do Pedro Pascal, eu partilho o postalinho, e se quiserem fazer uma reza para o Pedro Pascal, candidatem-se. Já sabem, é o padroeiro das quarentonas, e só para quarentonas, ficam já a saber, porque é o padroeiro das quarentonas envolvidas. Tu achas, e eu por acaso depois não vi se estes casamentos de Santo António são casamentos que perdurem, ou se existe ali uma grande taxa de divórcio? Posso opinar sobre isso? Podes. Sendo que Claro. eu tenho uma colega de trabalho que foi uma das noivas de Santo António. Em que ano? Há muito tempo? Já foi assim há muito tempo? Há muito tempo, sim. Ela já está casada há uns 20 anos. Aliás, ela tira sempre o dia de férias para festejar o aniversário de casamento dela. E ela não pagou absolutamente nada, não é? Nada. Foi tudo dado. Até a boda do almoço acho que também foi patrocinado. Sim, eu acho que depois vai aos convidados das famílias todas, aquilo é uma cena assim grandiosa. Eu nunca tive paciência para ver tudo. Eu era capaz de ver o início, vê-los a chegar, mas nunca tive paciência para estar a ver os casamentos de Santo António. Aliás, eu acho que sempre fui uma lisboeta que nunca participou muito nas festas. Primeiro, fui poucas vezes aos Santos, porque aquilo depois tu tinhas de chegar muito cedo. Senão não conseguias arranjar sítio para te sentar e para comer. E depois aquilo fica tão cheio
Fica tão cheio que eu não... Epá, para mim é Eu acho que demais, não... eu fui no ano em que a minha sobrinha vai fazer 18 anos, nasceu no dia 13, e nós, na noite anterior, estávamos nos Santos. Opá, também com essa No dia confusão de Santo toda, uma pessoa António. farta-se de andar, depois parece que vais ali sendo empurrada de um lado Muito para o outro. empurrada. Não tenho, Tu tens que eu ir com não um tenho. espírito... Mas olha que no Porto é pior. Eu tenho alguma experiência do São João, porque a minha família é toda do Porto. E eu lembro-me em pequena ir, e o São João é muito mais agressivo do que o Santo António, porque o São João tu levas com o martelinho na Com os cabeça martelos, sim. e com o alho porro constantemente. A malta do Norte é levada da breca para a brincadeira. E se tu não entras no espírito, estás tramado, porque eles Não. apanham-te de ponta e então aí é que Sim. não te largam a noite toda. Sim. Não, e estraga-te a Estás a noite noite toda. toda a Se levar com não, o se não martelo. vais... Se tu não vais com esse espírito, não... Sim, sim, é como sim, ir para o sim. carnaval. Se não vais com o espírito de carnaval, só vais para ali estar a sofrer. Não, nem vale a pena sair de casa. Olha que das vezes que eu fui para os Santos, nós tivemos muita sorte, porque as sardinhas Estava eram boa bem já. gordinhas. Sim, estavam bem gordinhas. Então, mas tu não Demorei comes... horas tu até co- ter uma sardinha à frente, mas, tu ainda mas comes valeu a peixe? pena. Já não como Ou peixe. há percepção? Não. Nem Já não há pré- percepção? Já não há percepção. Houve aí uma altura da minha vida que eu abri a exceção. Abri a exceção para o bacalhau e para as sardinhas. Sim. Não? Porque o Já bacalhau não? foi o último peixe que eu deixei de comer. Porque foi mesmo, é a minha paixão. Mas naquela altura ainda comia, acho que já não comia carne, mas ainda comia peixe. E marisco Eu fui- também, não há percepção para Foi comer por marisco. fases. Não, eu nem curto muito marisco, nunca curti muito. Ai, caraças, eu gosto de marisco. Ai, Não eu foi um lambuzo para sacrifício comer muito marisco. grande. Não foi um sacrifício nada para ir além, deixar de comer marisco. Eu, para mim, marisco e vinho verde. Marisco e vinho Pois, verde e vinho verde desgraça. também não sou grande fã e faz-me super mal, portanto Tão eu bom. evito. Não. É tão bom, Sofia. Pois, lá está. Eu fico super contente pelas pessoas que consomem, mas eu Não. realmente passo mal lá. Mas é que assim, se tu gostasses, tu não conseguias deixar de comer. O meu problema é esse. Porque é que eu não deixo de comer a carne? Já tento comer menos carne, acho que isso é mais fácil. Agora, o peixe grelhado, sardinhas grelhadas, marisco, não. Quando festejam aqui os Santos, não porque consigo. festejam os Santos aqui mesmo em frente à minha casa, e aquilo é terrível, eu nem consigo estar em casa, mas às 14h estão a acender a grelha e começam a assar sardinhas e começam a assar pimentos. E confesso Sim. que quando o cheiro da sardinha me entra cá em casa, eu fico com uma saudade, porque eu gosto do cheiro. Só que depois cheiro é da muito gordura intenso. a queimar. Mas depois fica muito intenso, não? Ou não notas? Ou não te preocupa? Não me preocupa nada. Não. Mas confesso que fico a pensar, se calhar tão abri a bom. exceção hoje. Aquela mulher Porque o ali a cair no pão. Exato. é tão bom. É como os caracóis, eu não gosto de caracóis. Mas Tão adoro o molho dos caracóis. Também eu. O molho com o pão, com aquele pão mesmo saloio. Um molho à colherada quase, assim. À colherada não tanto, mas de molhar o pão no molho, gosto. E de moelas, o molho das moelas, também não curto moelas, mas gosto do molho. Adoro. Eu adoro esses petiscos todos. Eu como isso tudo. Isso é um problema Mas eu para não. mim. Eu sou mais... gosto dos molhos. Os molhos eu curto. Depois a proteína em si eu já dispenso. Mas adoro pimentos assados. Eu adoro o verão. Sim. Porque, e é um problema cá Sim. em casa, porque eu não tenho nada, tenho tudo elétrico, não consigo fazer. Se eu comprar um fogareiro e fizer no terraço. Tens de Porque eu comprar uma air adoro- fryer. Tu ainda não aderiste à air fryer. Na air fryer Nem faz muito vou. também os pimentos. Nem vou Pimentos assados. Olha, tu estás para aí a desdenhar, mas olha, a air fryer para fazer os pimentos assados, passar assim, pá, ainda por cima aquilo depois é uma cubazinha assim pequenina, é o tamanho ideal e para fazer estes legumes assados é ótimo. Não. Não Vá, estou tens para aí de virada. experimentar. Mas confesso que adoro pimentos assados. É um dos meus petiscos favoritos, é pimento assado. Adoro. Compras Todas as cores. Estou agora com o apagão, não foste arranjar de uma alternativa a gás para teres em casa? Eu fui comprar um camping gás. Tu não tens? Não. Arranjavas um Pensei- camping gás para fazer os pimentos?
pensei mais em... Isso é uma boa ideia. Pensei mais depressa, compro um fogareiro e meto lá em cima no terraço. Ou como vive em Mafra. Há aqui muita gente a isso era que, e muitos homens principalmente, que vão à pesca. Eu Sim, tenho um como aqui em colega Cascais. que falta ao trabalho muito em cima da hora quando o mar está bom para ir à pesca. É sempre um bocado Sim, chato ele para vai... gerir o trabalho. Mas ele, pá, aquilo depois é um vício Pois que é. eu acho que Não se sei está a como, perder porque um bocado. eles estão ali, a olhar, à espera que o Não, peixe não, morda. estes fazem pesca submarina. Eu conheço muita gente Eu que faz tinha uns pesca amigos que também submarina. faziam, sim, sim, sim. Pá, eles Eles conseguiam são caçar malucos. polvos, mas Yeah. polvos assim mesmo à série. São Ainda cheguei a malucos, comer, eles vão para... cheguei a comer polvo pescado por eles na brasa. Maravilhoso. É Pois o polvo ótimo. foi o último, também foi o último que eu deixei de comer porque eu adoro polvo, mas depois comecei a ver documentários sobre polvos e fiquei cheio de pena. Demasiado inteligente para ser comido. Só para ser Ah, comido, pois. sim. É isso. Mas não achas que se está a perder um bocado... Eu acho que os homens estão a perder um bocado esse hábito de ir à pesca. Era maravilhoso. Não Achas? é? Epá, eu aqui Acho que nesta sim. Acho que zona estão eu demasiado na vou... internet a destilar ódio. Ou então Fazer-lhes a bem, matar, sair ou a mais. esfaquear mulheres, não é? Pois, ou a atropelá-las várias Ou a vezes. atropelá-las, sim. É. Pois, é assim, também diga-se bem da verdade que tu, hoje em dia, tu tens que pagar uma licença para pescar. Tanto para caçar como Sim. para pescar, tu tens que pagar uma licença anual. Mas depois podes fazer uma boa venda com o peixe, que eles ganham um bom dinheiro quando vendem o peixe. Pois não sei. O meu pai nunca vendeu, era Ah, sempre para consumo próprio. não, mas Quando o dia lhe corria bem, quando muito ele distribuía lá pelos vizinhos. Mas se os fores vizinhos bom também eram pescador e pescadores. venderes, Os vizinhos também eram pescadores, portanto. E depois entravam ali em competição, a ver quem é que pescava mais e não sei o quê. Pois, mas há mas esse muitos hábito, restaurantes que aceitam. Eles sim, fazem sim, sim, negócio com sim. os restaurantes. Eu não sei como é que aqui em Cascais, muitas vezes eu vou ao final do dia ao paradão e já está lá a malta a montar as canas para ficar pela noite dentro a pescar. Porque à noite o tipo de peixe é diferente Sim. Está a dizer, do mas que não é muito mais de manhã. útil estarem aí sentados à pesca, não sei quantas horas, do que estarem a Eu acho que é destilar uma ódio. espécie de meditação, sim, 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 Então que não tu é? podes fazer. Eu acho admirável os casais, não sei se tu tens essa experiência, mas lá no Norte havia muito a experiência do casal. Ou seja, a mulher acompanhava o homem. Ela não estava a Os que eu, pescar, os que eu conheço normalmente mas já iam de barco. Quando era casal, normalmente iam de barco. Aí não, aí ali ficavam não, não. sentadinhos. Aqui nunca vi, mas no Norte via-se muito, na Ria especialmente. Estava a senhora a fazer renda numa cadeirinha, Sim, à noite é um bocado complicado, mas pronto. Ia com um ser com rato. noites de lua cheia. Tinham aquelas luzes na testa. Mas não acho mal. Não acho um plano mal para fazer em casal. Agora que já estou Pá, mais eles velho. têm que se dar muito bem. Tu já viste o que é estar ali a noite toda ou a tarde inteira? Ahm, Ali a É fazer só dama de ali companhia. e É dama de conversar. companhia. Tinham que se dar Não, muito mas bem, estão a então tinha que conversar. haver muito tema. Sim, Então, mas é bom que sim, senão para que é que se casam? Se tu não não tens sei, tema eu com a acho que pessoa, para que é que vais casar? antigamente os casais não tinham muito esse hábito de conversa. Então até haviam aqueles casamentos por correspondência, as pessoas nem sequer se conheciam praticamente. Tem mais potencial para se virem a conhecer. Estou a brincar. Claro, não Mas sabem podia nada, ser. não é? Podem. Não sei, eu acho que a dinâmica dos casamentos está a mudar. Não sei se será realmente o amor que está a apagar, se as pessoas estão a desistir Que do amor. achas, Achas que as pessoas estão a desistir do achas amor? que sim? Eu tenho a ideia que sim. Porquê? E Porquê que quando dizes isso? porque cada vez conheço mais pessoas solteiras, tanto mulheres como homens. E as mulheres, se calhar também é da faixa etária onde eu já estou a entrar, as mulheres da faixa etária onde eu já estou, as que se divorciaram, não querem nem sequer ouvir falar de homens. Olha, então, mas tu, nós estamos aqui já distraídas, tu tens, Pois estamos. eu esta semana não tenho sugestões, tu tens alguma coisa Então não para tenho. No sugerir? dia em que isto vai sair, vai estrear o filme mais esperado do ano, que é Os Materialistas, Ai, com o Pedro sim, Pascal e com a Dakota sim. Fanning. Fanning. Não. Que eu É? acho que eles agora estão a ter um caso, porque ela acabou com o vocalista do... Achas que ela está a ter, achas que ela está a ter um caso com o Acho que ela Pedro também Pascal? acho que ela também já caiu nos encantos do Pascal. Toda a gente cai nos encantos do Pascal. Eu acho que apanhei qualquer coisa dela, uma entrevista dela em que ela, a favor do poliamor. Portanto, Mas ela já pode... era com ele, como é que ele se chama? Vocalista do
Não O sei, ex ela estava dela, com ele- quem? Com o Com quem? vocalista dos Oasis. Oasis? Não, não é Oasis, é outra banda. Como é que se chama? Ai. Dos Oasis? Coldplay. The Verve. Não, quem me dera, não. Não, Coldplay. O vocalista dos Coldplay. Coldplay, que o gajo dos Coldplay. Ah, Eles já estavam há 8 anos juntos. E eu acho que eles estavam em poliamor, sim. Mas eu vi sei uma que entrevista há esse pouco. homem só em poliamor, porque deve ser Yeah. terrível. Ele Pronto, tem meus o ar de gostos ser não se intragável, discutem. de ser uma seca. Tem, de ser tem. muito chato, não é? Sim. Não. Mas ela também é uma paz de alma, ela é super peace and love, portanto só ela é que consegue aturar, de facto. Mas eu vi uma entrevista dela, sim. que ela estava a fazer a promoção de um filme qualquer e deram-lhe um livro para a mão que falava sobre poliamor. E ela leu a contracapa e não me pareceu nada confortável com a história, porque ele falava muito de fuck para aqui, fuck para lá. Estava a desmistificar o fuck, não é? No livro. Sim. E ela não ficou nada confortável com aquilo. Ela comentou e o entrevistador até lhe perguntou: concorda com isto? E ela disse: nem sei se concorda ou não, mas acho isto um bocado demais. Portanto, nem sei até que ponto ela será assim tão poliamor. Poliamor Sim, mas é também um só... mundo complicado, complexo. Não, conheço muito pouco, mas imagino que mas imagino que também só um livro com o fuck para um lado e fuck para o outro também não deve de ajudar muito à causa, né? Poliamor, eu digo, vou dizer isto sem saber, sem nunca ter estado numa relação poliamor. Não será só sobre o sexo, não é? Será Não, sobre, não. É das de últimas facto, coisas, na verdade. É um será tema importante. gostar. É um tema muito importante porque as pessoas que têm relações de poliamor efetivamente praticam sexo com várias pessoas. Mas não tem que ser... O poliamor é exatamente isso, é que tu não tens que ter sexo com todas as pessoas. Tu podes ter uma relação com uma pessoa que é só para sexo, tu podes ter outra relação com outra pessoa que te dá um apoio mais emocional, tu podes ter outra relação com uma pessoa que só gosta, sei lá, de fazer atividades físicas juntos, ou seja, as dinâmicas mudam. Cada relação é uma dinâmica diferente, completamente distinta. E por isso é que as pessoas até gostam do poliamor, porque os poliamorosos acreditam que ninguém tem tudo numa só pessoa. Eles acreditam que é impossível tu conseguires reunir todas as características que tu queres numa pessoa, numa relação, numa só pessoa. E por isso, então, têm várias. Mas depois não vais estar sempre à procura de algo mais. Eu acho que sim. Não vais estar sempre um bocado insaciado com o que tens. Eu acho que sim. Eu até vou mais longe. Eu acho que as pessoas que procuram o poliamor não estão bem com elas próprias. Ou seja, não se sentem tão completas assim. Estão sempre à procura de preencher buracos. Nem sabem estar sozinhas. Yep. É o que eu acho. Não quer dizer que eu esteja certa. Mas é a minha leitura... Também não faço ideia. É a minha leitura da experiência que eu tenho. Porque isso não se confunde em relações de amizade com relações de amor, não se está a juntar tudo na mesma coisa. Sim, é muito ambíguo, sim. Depende sempre da dinâmica que tu queres criar com essa pessoa e o acordo que fazes com essa pessoa. Porque há pessoas, de facto, que só querem ter, que são poliamorosas, mas, por exemplo, têm só uma pessoa a que são fiéis fisicamente. E, portanto, só praticam sexo com aquela pessoa. E depois as outras pessoas têm outro tipo de dinâmicas. São amigas. Para mim, eu também acho. As outras pessoas são amigas. Senão... Olha, tema para outro episódio. Sim, olha, isso tem muito para falar. É um mundo fascinante. Então, olha, eu não tenho mais nada a dizer. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Não, é só sigam-nos nas redes sociais habituais. Não sei se vale a pena repetir. Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram, Blue Sky. E esta semana abri conta no Threads. Já estamos no Threads. É aquela... É a imitação barata do Twitter, mas que pertence ao Instagram. Sim. Nunca lá também vou, já lá estamos. Mas sim. Também já lá estamos. Portanto, sigam-nos. Comentem, façam likes, partilhem. E obrigada por nos ouvirem, não é? Temos que agradecer, porque a malta tem paciência. Para quem aguenta até ao fim. Sim, é isso. Então, olha, até para a semana, não é? Então vá, até para a semana.